Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre fones de ouvido, na sua maioria os in-ears, né? Usado aí para retorno de palco, tá bom? Então alguns são meus, outros eu peguei emprestado de alguns amigos e bora lá então falar sobre eles, tá? E o primeiro da lista aqui é o KZ-Dify, tá? Esse aqui sem as chavinhas, tá? Tem a versão tuning, né? Que eles falam que é com chavinhas e tem essa versão aqui sem chavinhas, tá? Aqui, peraí, só desembaraçar ele aqui, já mostro. Vamos lá, aqui. Então esse aqui é a versão sem chavinha, tá vendo? Falando da construção dele, ele é em metal, tá? Tem um drive só. O fio dele é um fio assim, meio padrão nos KZ, né? Esse fio emborrachado aqui, tá? Particularmente na minha orelha, eu tenho um probleminha com esses fios aqui. Como eu tenho orelha pequena, eles ficam escapando da minha orelha. Então o fio, às vezes, a orelha tá aqui, o fio vem pra fora. Incomoda um pouco, tá bom? E esse fio aqui também não tem aquele ajuste de cabeça, tá? Aquele ajuste que você, atrás da cabeça, você consegue deixar ele justinho. Ele não tem, tá bom? Então, ok, isso é a construção do fone. Tá. Sobre a sonoridade, tá? A diferença desse daqui para o que tem chavinhas, pelo que eu li na internet, o que tem chavinhas são 3 chavinhas. Aí a primeira chavinha aumenta, se eu não me engano, 3 ou 4 dBs de grave. A segunda chavinha também aumenta mais ainda, 3 ou 4 dBs de grave. E a última chavinha aumenta um pouco o fone de uma forma geral, todas as frequências juntas, tá bom? Então, esse daqui seria a versão com todas as chavinhas em full, tá? Todas as 3 chavinhas acionadas, tá bom? Falando da sonoridade desse fone, tá? Ele tem graves bem recuados, tá? Achei os graves deles bem fraco de grave. O agudo deles são bem expressivo, aquele agudo até excessivos, eu posso dizer, tá? Irrita um pouco, tá? Aquele agudo meio estridente mesmo, tá? O som não é encorpado por conta disso, né? Tem muito agudo, pouco grave, logo ele tem um som mais magro, não tem muito corpo, tá? E destaca bem nas altas frequências, tá bom? E não é plano, lógico, né? Já falando que ele tem um agudo excessivo, tá? Assim, eu não indico esse fone, tá? Não gostei, achei bem xoxo, até pra ouvir música ele é bem ruinzinho, tá? Eu dei uma pesquisada na internet, vi até alguns feedbacks positivos, mas assim, eu não recomendaria não, inclusive o dono dele não tá satisfeito com o fone, enfim. Tá? Então esse é o KZ-Dify sem as chavinhas, tá? E esse exemplar que eu estou na mão aqui não achei legal não, tá? Próximo fone da lista, esse aqui é o CCA-CRA, ou CRA, né? Não sei como é que é o certo de se falar. Esse fone é meu, comprei pelo AliExpress. Fazendo uma pesquisa aí em alguns canais que eu sigo, tá? Teve 2 canais que recomendou esse fone, tá? Eu vi que o preço era bem atrativo, fui lá e comprei o fone, tá bom? Falando da construção dele, ele é em plástico, resina, né? Tem um drive só, dá até pra ver o drive dele aqui, bem grandão, tá? O cabo é parecido com o anterior, tá? É aquele cabo emborrachado, que fica escapando na orelha. E também não tem um ajuste de cabeça atrás, tá? Como ele é meu, eu coloquei esse elastiquinho aqui, tá vendo? Então, é um elástico de cabelo, eu venho e consigo ajustar ele, tá? Falando da sonoridade do fone, assim, eu vi bastante gente falando bem, tal, 2 canais que eu sigo, né? Recomendou o fone, fui lá e comprei. Quando eu usei a primeira vez lá na igreja tocando, eu sou baixista, né? Então, quando eu usei ele lá, eu confesso pra vocês que eu não gostei não, tá? Eu achei que ele puxa mais pros agudos, tem uns graves mais discretos, tá? Então, assim, grave um pouco recuado, não tão recuado quanto o DeFi. O DeFi, pra mim, essa diferença é muito maior, mais gritante, tá? Mas o CCA tem esse grave também mais recuado e agudo mais expressivo, tá? O som não é muito encorpado, é mais magro também e detalha mais nas altas frequências, tá? Não é plano, puxa mais pro agudo.
E assim, não indico tanto ele não, tá? Acho que na faixa de preço você consegue fones aí que são melhores, tá? Ele não chega a ser ruim igual o DeFi pra mim achei bem ruim mesmo, tá? Esse daqui até é usável, tá? Então você pode ir lá de repente compensar. Para quem não é baixista, batera, acho que para quem canta e tal, acho que consegue até usar ele, tá? Você vai lá e compensa lá nos volumes lá no seu retorno lá, e consegue até ser usável, tá? Sem tantos problemas, tá? Mas eu acho que para quem já gosta mais de frequências mais graves aí, já vai ter um problema com esse fone, tá bom? Então, assim, como eu falei, né? Teve dois canais até que indicou o fone e tudo. Aí eu fui pesquisar mais, né? Porque achei o fone ruim e vi que tem mais pessoas que falaram a mesma coisa, tá? Que não gostou do fone, tá? E pesquisando, vi que parece que as primeiras versões desse fone aqui, as primeiras vendas, eram boas, tá? E os que estão vindo agora não são legal, não. Falei versão, mas assim, lá não consta que tem outra versão antiga e atual, não. Seria o mesmo fone mesmo, mas parece que eles mudaram o som do fone e mudaram para pior, tá? Não sei o porquê. Ok, e infelizmente eu não consegui pegar as primeiras unidades que vinham aí boas, né? Peguei esse daqui, tá bom? Então esse é o CCA CRA. Agora tem um outro fone aqui. Esse daqui é o KZ ZVX, tá? É meu também. Falando da construção do fone, ele é um fone em alumínio, tá? Ele é até pesadinho, pesa um pouquinho na orelha, mas nada que incomode, tá? É um drive só, tá? E ele tem aquele cabo típico igual dos outros fones da KZ que fica escapando na minha orelha. E eu coloquei o elastiquinho aqui igual o outro para ajudar ele a fixar melhor, tá? Esse fone aqui eu fiquei mais tempo com ele usando, tá? Fiquei alguns meses. Falando da sonoridade, ele tem graves bem encorpados e fortes. De todos os fones que eu tô testando aqui, que eu tô apresentando aqui, é o que mais vai para a região de subgraves, tá? Ele não fica só focado ali em graves, ele vai um pouquinho para os subs ali, tá? Então ele é bem forte nessa área. Os agudos dele são ok, não são tão expressivos, você não sente falta, mas não são agudos comparado com outros KZ, ele não tem aquele agudão, tá? Então ele tem um agudo um pouco mais comportado comparado aos graves dele, tá? Então para você que quer um fone que seja encorpado, que tenha pressão, com graves e sem agudos irritantes, é esse fone aqui, tá? Para mim que sou baixista, eu gostei bastante dele, tá? Não é plano, né? Ele puxa mais para os graves. E eu indico, tá? É um fone que eu passei alguns meses com ele, não tive problema nenhum. E é bem confortável tocar com ele, o som dele, tá? Para mim que sou baixista, acredito que bateristas também irão gostar, tá? Por conta dele ter um grave bem legal, tá bom? Então eu recomendo. E o valor dele não é caro, tá? É um valor bem até acessível pelo fone. Até indico para algumas pessoas ele, tá? Até no Brasil ele ultimamente tá saindo com um preço bom, tá bom? Então esse aqui é o KZ ZVX. Agora eu tenho um fone aqui um pouquinho mais antigo da KZ. Eu acho que foi um dos primeiros a fazer sucesso deles, que eu lembro que eu via postagem muito com esse fone aqui, tá? Que é o ZSN Pro, ou Pro, né? Não sei como vocês chamam aí, mas é o ZSN Pro. Falando da construção dele, ele tem aqui o tampo aqui em metal, aparentemente, tá? Não tenho certeza não, mas eu acho que é em metal e o fundo de resina, tá? E ele é um drive só, tá bom? Quanto ao cabo, ele tem um cabo diferente, tá? Não sei se a KZ está disponibilizando esse cabo ainda, tá? Mas você vê que é um cabo mais fininho, ele é emborrachado aqui. E aqui ele é mais o fio mesmo, não tem aquela borracha por cima. Tá? E por ele ser mais fininho, eu achei que ele encaixa bem melhor atrás da orelha, tá? Achei o conforto dele bem melhor que os outros cabos, tá bom? Ele também não tem a prisilinha lá, tá? Mas isso aí é fácil improvisar com elastiquinho. Então assim, se você tiver a opção de se tem a orelha pequena igual eu e sofre do mesmo problema pro fio ficar atrás da orelha,
eu recomendo esse cabo aqui, tá? Se tiver a opção de comprar esse cabo mais fininho, eu achei bem melhor, tá? Falando da sonoridade dele, ele tem bons graves, tá? Ele é um fone que tem uma pressão legal, ele tem um grave legal. Não é um grave tão forte quanto o ZVX, tá? O ZVX, como eu falei, ele vem bem mais para a região dos subs. Esse aqui ele fica um pouquinho mais nos graves ali mesmo, só que são graves fortes, tá? E falando do agudo dele, ele tem um agudo mais expressivo, ele soa mais agudo que o ZVX, que é o anterior que eu falei para vocês, tá? Então, assim, ele tem um grave bacana, bem encorpado e tem agudo um pouquinho mais detalhado. Então, assim, se você quer um fone que tenha uma pressão sonora legal, com bons graves ali e um detalhamento de agudo ali mais expressivo um pouco, tá? Eu recomendo esse fone aqui, tá? Uma coisa legal dele que eu notei, principalmente para bateristas, inclusive o dono dele é baterista, é que assim, os kicks ali da bateria, né, o bumbo, quando geralmente em igreja a gente usa aquele bumbo mais quicado que a gente fala, né, que vem aquele agudinho, né? E dá pra ouvir bem legal o agudinho nesse fone aqui por conta dos graves, dos agudos dele ser um pouquinho mais alto, tá? Então você consegue ouvir um detalhamento ali dos tons ali, aquelas nuances agudas ali das peças da bateria, você consegue ouvir legal, tá? Então eu recomendo esse fone aqui para baixista, para batera, tá? Acho que o pessoal também aí, teclas e tal, no modo geral vai gostar porque o equilíbrio dele é bem bacana, viu? Não é um fone flat, né? Difícil esses fones baratos aí, a gente falar de coisa mais linear, tá? Mas ele é um fone que assim, me surpreendeu, tá? Quando eu peguei ele emprestado, eu não achei que ia gostar dele assim, não, mas é um fone que eu recomendo, tá bom? E o próximo da lista é o KZ DQ6, tá? Ele é um foninho, comparado aos outros que eu apresentei antes, ele é um pouquinho mais caro, tá? Então a construção dele é resina, tá? Acredito que o tampo também aqui é de resina. Não consigo identificar se é metal ou resina, mas acho que é resina também, plástico, tá? Então ele tem 3 drives, tá? As armaduras aqui, ó, dá pra ver, tá? Transparente. O cabo é aquele padrão KZ igual aos anteriores, os primeiros, tá? Todo emborrachado, não tem a presilha, ok? Esse fone não é meu, é de um amigo meu, é do Fê. E eu vou trazer um pouco. Eu usei ele em um culto, tá? Tocando baixo. E vou também trazer a experiência do Fê também. Esse fone ele tem um grave um pouquinho mais recuado, tá? Ele não tem os graves assim poderosos igual os EVX, tá? E nem um som encorpado ali igual o ZSN Pro, tá? Então ele tem um grave um pouquinho mais comportado, mas tem grave, tá? Mas não tá tão evidente igual os outros fones, tá? E os agudos deles são mais expressivos, tá? Então, assim, os EVX tem um agudo mais comportado, os ESN Pro tem um pouquinho mais de agudo e esse aqui tem mais agudo ainda, tá bom? Não é um agudo que irrita ali, que igual o DeFi, igual o CCA, tem aquele agudo mais estridente, mas ele tem ali mais expressão nos agudos, tá bom? Então, assim, com isso ele não é plano, tá? Como eu falei, ele puxa mais pros agudos, tá? Indico bastante ele para retorno de palco. Eu usei ele e, assim, depois eu vou estar falando do fone que eu estou usando atualmente, mas a diferença que eu tive que fazer basicamente para conseguir ouvir ele é baixar um pouco de volume, que ele tem mais volume do que o fone que eu estou usando atualmente, tá? Então cada fone tem um volume, né? Diferente, isso daí não entra em mérito, porque é só questão de subir e descer o volume, tá bom? Mas assim, não me incomodou, tá? Não tive que ir lá ficar mexendo na mix, porque a frequência dele tava destoando tanto do fone que eu tava usando. Então assim, é diferente, lógico, mas não é nada que me desagradou, tá bom? Então eu usaria ele tranquilamente, tá? Não é o que eu optaria porque eu sou baixista e ele detalha mais agudo, tá? Trazendo o relato aqui do Fê, ele canta e toca guitarra, né? Então ele falou assim que ele usava antes o ZSN Pro, tá? Aquele que eu apresentei aqui anteriormente, e ele também toca bateria. Ele fala que assim, na batera ele prefere o ZSN Pro, porque as peças ali ficam mais detalhadas, é um fone mais encorpado e tal. Na guitarra, quando ele usava o ZSN Pro,
ali ele usa bastante guitarra com delay, essas coisas, bem worship e tal. Ele falou que dava às vezes uma emboladinha ali nos médio, médio agudo, tá? E com esse fone não acontece isso, tá? Então o detalhamento ali do agudo ali para quem usa instrumentos mais agudos ali como guitarra, médio agudos, esse fone segundo o relato dele é melhor, tá? Então você vai ter um detalhamento ali melhor nos agudos, tá bom? Então, assim, é um fone que provavelmente deve ser bacana para tecladista, tá? Guitarrista, tá bom? Então, assim, se você não quer um fone tão encorpado, os graves que tenha graves, você consegue ouvir os graves tranquilamente, mas não precisa daquele corpo todo de grave. E você quer mais detalhamento ali nas partes altas, eu recomendo aqui o KZ-DQ6, tá? Um fone bem bacana e tal. Próximo fone da lista é o fone que eu estou usando atualmente, tá? Agora saindo um pouquinho do mundo dos KZ. Esse aqui é o Extreme Stage, tá? Uma marca brasileira que faz fones moldados, tá? Só que esse não é moldado. Esse é a versão de entrada do fone universal deles, tá bom? Então tá aqui os detalhes. Você vê que é um fone já um pouquinho diferente, né? O cabo um pouquinho diferente. Falando da construção, ele é de resina, né? Plástico, tá aqui o nome Stage, tá? É um drive só, dá até pra ver, não sei se a câmera vai focar, mas dá pra ver o drive dele, um pouquinho transparente, tá? O fio, ele é bem fininho, tá? Ó, o fio é fininho, gostei bastante desse fio, já não tenho o problema que eu tenho com os outros fios, tá? De ficar soltando atrás da minha orelha, ele já encaixa perfeitamente atrás da minha orelha. Ele lembra um pouco os Shure SE215 que eu usava há uns anos atrás. Não vou saber dizer agora se é igualzinho, porque eu não tenho um exemplar do Shure aqui. Faz muito tempo que eu usei. Mas ele lembra bastante, né? Parece um feijãozinho, né? Tá, eu lembro que o Shure também não ficava escapando da minha orelha o fone, não, tá? O fio. E esse aqui também não escapa, tá? Achei bem confortável o fio. Ele já tem aquele o ajuste de cabeça, tá vendo? É isso aqui, ó. Ó, essa pecinha preta aqui, tá? É um fone um pouquinho melhor trabalhado, né? Tá aqui, ó, detalhezinho da empresa, tá vendo? Esse fone aqui é o seguinte, ele, questão de valor, ele é bem mais caro que os fones da KZ, vou deixar o link aí pra vocês verem. Mas assim, o que fez eu ir atrás desse fone é o seguinte, além de baixista, eu também regulo o som da igreja, né? Como eu tenho postado os vídeos aí de mixagens e tal. E eu precisava de um fone um pouquinho mais fiel à fonte sonora, né? Um fone que não ficasse ali acrescentando muita característica de graves, agudos, coisas do fone, né? Coisas que para quem usa como retorno, ali você tem um fone que ele entrega características a mais, tem graves a mais, tem agudos a mais, mas está confortável para você e você está usando ele como retorno, não tem problema, porque só o seu retorno ali tudo bem. Mas às vezes você tem que fazer mix de live, checar alguma coisa, tal, fazer mixagem para outras pessoas ouvirem e tudo mais. Então aí já carece mais de um fone mais fiel à fonte sonora, né? Não que ele seja flat e tal, mas ele tem essa característica de ser um pouquinho mais plano, tá? Comprei meio no escuro porque eu não tive contato com o fone antes de comprá-lo, né? Não conheço ninguém que tenha um para emprestar, então eu comprei e meio que acabei acertando, ainda bem. Então, falando da sonoridade dele, ele tem bons graves, tá? Não é aqueles graves igual os EVX que vai para os subs, tá? Ele não pega muito essa região de subgraves, tá? Mas ele tem graves ali bem bacana, tá? Você consegue ouvir nitidamente o grave dele. Os agudos são mais controlados ali na medida, não chega a arder e tal, mas são bem macios ali, você consegue ouvir legal os agudos, tá? E ele tem um som encorpado, tá? Não é aquele som poderoso de grave igual os EVX, igual o Pro, mas você tem ali um som assim, um som bacana, um som gostoso, tá? E as frequências são mais equilibradas entre si, tá? Que foi o que me levou a comprar esse fone, tá? Então, assim, é um bom fone de entrada, tá? Eu falo de entrada porque, assim, ele é a versão mais barata lá do pessoal da Extreme, tá? Acredito que deve ter fones com uma fidelidade melhor ainda, né? Mas
eu pude comprar esse daqui, tá? Então, assim, recomendo para quem quer um fone de entrada com esse conceito de conseguir um som mais linear, tá? Sem gastar um rio de dinheiro, né? Assim, para mim, assim, é um pouco salgado o valor, mas nada que se compare a fones mais premiums aí, tá bom? E sobre essa questão dele ser um pouco mais linear, né? Tem até uma história para contar que usando o ZVX, quando ele chegou, antes de eu testar ele, eu tava ouvindo um som, tava ouvindo música com o ZVX. Aí quando eu coloquei ele, nossa, assim, ele você sai de um ZVX e vem para esse fone aqui, não é legal, tá? É como se o som tivesse xoxo, tivesse sem pressão nenhuma, porque o ZVX, como eu falei, ele entrega aquele subgrave, aquele som mais poderoso, né? E esse aqui não. Eu até pensei, caramba, meu, gastei isso e comprei um fone que não é bom e tal. Mas depois, com a calma, fui sentar e ouvir o fone mesmo e tal. Aí eu saquei que assim, é um fone que não vai te saltar os ouvidos, né? Tipo que nem é tipo o monitor de mix, né? Ele tá ali pra entregar o verdadeiro, não pra te empolgar, né? Então o ZVX ele tava me empolgando, ele não, ele tá mostrando um pouco melhor ali o que a música realmente, o que realmente tá acontecendo na música, tá bom? Então, assim, eu gostei bastante desse fone, tá? O nível de detalhamento dele achei bem bacana. Ali, quando eu tô tocando, que eu arrasto a mão nas cordas ali, eu consigo ouvir mais nitidamente do que esses outros fones que eu testei anteriormente, tá? Então, ele entrega um nível de detalhe muito grande. E ele não é um fone para te empolgar, tá? Ele é um fone para te mostrar ali o que tá mais o que tá acontecendo, tá? Então, eu recomendo para você que também faz regulagem de som, e também queira usar como retorno de palco, também vai servir muito bem, tá? Não tem problema, o som também é encorpado, é um som gostoso de se escutar, tá? Não vai estar perdendo em nada. Ou até para você também que até só quer ouvir um retorno ali, mas quer um som mais fiel, mais a fonte sonora, tá? Ser um fone que vai mentir para você aí nas frequências. Eu recomendo aqui então o Extreme Stage, tá? Eles têm uma outra versão universal que é acima desse fone, que eu não vou lembrar o nome agora da versão, mas tem lá no site deles, vou deixar a descrição aí, tá? Que é um pouco mais caro que esse aqui, tá? Mas eu pude comprar o Stage e tô satisfeito com o produto, tá bom? Então eu recomendo para vocês. Agora saindo um pouco do mundo dos in-ears, tá? Eu tô com um clássico aqui, bem velhinho já, né? A maioria aí já deve conhecer esse fone aqui, que é o AKG 414P, tá? Esse fone aqui tá comigo acho que há mais de 10 anos. Já fui muito para estrada com ele, toquei na igreja, já me ajudou em referências de mixagem, referências mais graves de mixagem, tá? O fonezinho, ó, tá até surrado, ó, espuminha, tudo, ó. Fita isolante no arco, fio já soldei lá dentro, enfim, é um fone, um sobrevivente, tá? É um fone que, assim, falando da construção dele, tem um arco de metal, tá? Aqui é um fone fechado, de plástico, tá? Não é aquele fone grande que vai ficar em volta da sua orelha, ele fica em cima da sua orelha, tá? Com isso, depois de mais ou menos uma hora de uso, tal, ele começa a doer a orelha. Quando ele fica pressionado em cima da orelha, você começa a sentir dor na orelha, tá? É um ponto negativo do fone. E o arquinho aqui, conforme você regula, às vezes você prende o cabelo, né? Quem tem esse fone sabe. Acaba prendendo o cabelo aqui no arco. Mas nada de demais, né? Nessa parte. Falando da sonoridade dele, ele tem graves e subs bem fortes, tá? É um fone que puxa muito pros graves. A pressão sonora dele é bem forte. Inclusive, se você ouvir em volumes altos, você sente ele pulando na sua orelha, tá? Então ele tem uma pressão sonora bastante forte. Os agudos dele são bem recuados mesmo. Consegue ouvir ali, né, no bolo ali, você escuta, mas assim, não tem aquele detalhamento em agudos, tá? Perdendo ali muitas nuances aí nessa parte, tá? Som encorpado, né? Como eu falei, puxa para os graves. E assim, nessa região dos graves, médio graves, às vezes pode ser que ele embole um pouquinho, não muito, tá? Tem fones aí que já vi muito piores. Mas dependendo ali, ele pode ser que ele embole um pouquinho nessa região, tá? Dos graves, médio graves ali, tá? Então, assim, é um fone que até recomendo, assim, para quem não gosta muito de in-ear, que ele é muito fácil de transportar, né? Ele dobra,
Dobra, tá vendo? Fica dobradinho, tá? É um bom fone universal, assim, de repente, que nem aqui na igreja a gente, quando comprou o sistema de fones, né? E a gente queria comprar uns fones também na época, né? Pra às vezes vem pessoal de fora tocar, né? Às vezes tem músico lá que não tem um fone ainda, né? Então é legal você ter uns fonezinhos. E os in-ears são uns fones muito particular, né? Vai dentro da orelha, né? Então por uma questão de higiene não é legal você ficar compartilhando in-ears, né? E esse aqui como vai do lado de fora já é um fone melhor para isso. Então a gente comprou alguns 414 para deixar lá na igreja. Então ele é um bom fone para isso, tá? Serve bem para retorno de palco, tá? Então às vezes um fone ali precisa deixar na gaveta ali, chegou um músico de fora ou algum músico entrou na banda, não tem o fone ainda, ou alguém esqueceu o fone, tá? Ele é um bom fone, vai servir muito bem, tá? Não é um fone ruim, tá? Só o nível de detalhamento ali dos agudos, por exemplo, que eu tava falando do kick, né? Que tava ouvindo no Pro, você consegue ouvir aquele agudinho. Esse aqui você até escuta, mas você já vê aquele agudinho bem mais recuado, né? Som de clique, por exemplo, você tá tocando com VS, você vê o clique um pouquinho mais recuado. Mas é tudo uma questão de você ir lá no mixer e ajustar os volumes das coisas, tá? É um fone confortável em questão de som. Ele é um fone bem confortável de se usar. Tá? Inclusive na orelha também, né? Não ficando longos períodos de tempo, que, como eu falei, que dói a orelha, mas é um fone confortável de usar, tá? As frequências ali não incomodam, não vai ter nada de frequência ali incomodando, tá bom? Então é isso, né? É que assim, no mundo dos in-ears hoje, com o preço que tá os in-ears, esse fone foi deixado um pouquinho de lado. Mas até então, quando não existia a KZ, quando os in-ears eram Shure e eram bem caros, né? Tinha que desembolsar um bom dinheiro para ter o in-ear, esses fones aqui reinavam, tá? Esses aqui e o Porta Pro, né? COS Porta Pro, reinavam, tá? Então é um bom fone, recomendo. Já usei ele muito como referência de mix, a referência grave da mix, né? Às vezes eu mixo aqui na minha HS80, aí eu precisava de um fone para sacar como é que tava ali os gravões ali, usava ele para esse tipo de referência, tá? Então, tá aqui, AKG 414P, tá bom? Agora falando aqui da minha última aquisição, tá? Estou aqui com um Cuba Disco 2, tá? Da empresa Cuba, uma empresa brasileira do Rio de Janeiro, tá? Então assim, por que eu comprei esse fone, tá? Eu tava procurando um fone para mixagens, tá? Para ser ali uma segunda via ali, fora minhas HS80 e uma via também que eu precisasse fazer alguma mix, alguma coisa fora, né, do estúdio. E também não podia desembolsar muito para ter um fone mais premium ali de mixagem, tá? Então comecei a pesquisar vários fones aí, fones até mais conceituados, como a KG, Audio-Técnica, Sennheiser, né? E assim, meu sonho de consumo mesmo é um Sennheiser HD 600, né? Mas por motivos óbvios, ele tá fora da minha realidade, né? Quem conhece aí sabe como é caro esse fone, tá? Então pesquisando sobre a Cuba, tá? Eu cheguei aqui, né, no Cuba Disco 2, né? Tem a versão 1 que não vende mais, e essa aqui é a versão 2 melhorada, tá? E pesquisei bastante, tá? Inclusive alguns feedbacks de galera do áudio aí que mixa e tudo mais. E achei bacana e adquiri esse fone, tá? Estou falando da construção dele. Ele tem o arco em madeira, tá? Muito bonito, por sinal. Tem uma espuminha aqui, tá? As espumas dele são bem macias, tá? Com bastante tempo na orelha, isso você pode até ajustar para tentar evitar isso, mas às vezes dói um pouquinho a orelha aqui na parte de cima, mas depois de longos tempos. Longo tempo ouvindo o fone, tá bom? O cabo dele eu gostei bastante, que é um cabo destacável, tá? Então, ó, posso tirar o cabo. Inclusive, se o cabo quebrar, eu posso mandar fazer um cabo ou comprar um. Não precisa ser o cabo da empresa mesmo, tá? A única coisa que eu não gostei desse cabo é que assim, eu não lembro se eu tive a opção lá na hora de comprar no site, mas é o cabo com o microfone, tá? Então pra gente que mexe com áudio e não tem intenção de usar o microfone dele, não é legal, tá? Porque como ele vem os três pinos do fone, na hora de encaixar lá, você tem que ficar achando um jeitinho de encaixar para sair o som legal, tá? Porque só colocando o fone o som não vem, tá bom?
Ele é um fone que ele tem 4 chavinhas de graves, mecânico, não é digital, tá aqui, ó. Cada lado aqui tem essas chavinhas, tá? Então eu tenho aqui a primeira, tá? Que assim, praticamente não vem grave nenhum, tá? A primeira, quer dizer, essa é a primeira, depois a segunda, que aqui eu achei a posição que é, digamos, mais flat do fone, tá? E depois eu tenho mais duas opções para cima, deixando os graves mais fortes, tá? Então eu sempre uso na posição 2, que é onde eu acho mais plano, tá? Que a minha intenção é justamente essa. É um fone fechado, tá? Para mix não é a melhor opção ter o fone fechado, porque o fone aberto, ele te ajuda no seu palco sonoro, ajuda ali na hora de regular os delays, os reverbs, tá bom? E o fone fechado você tem um pouquinho mais de dificuldade, então pode ser que você acabe até meio que pesando a mão, às vezes num reverb, alguma coisa assim, mas é uma coisa também de se adaptar, sabendo o equipamento que você tem na mão e sabendo dosar ali o que colocar, a medida que colocar, tá bom? Falando sobre a sonoridade dele, tá? Como eu falei na chavinha na posição 2, ele tem bons graves, tá? É nítido o grave dele, você consegue ouvir com pressão, bem gostoso. Tá? Os agudos dele são bem detalhados, tá? Eu gostei muito dos agudos, são agudos macios, eles não te incomodam, só que eles são bem presentes ali, tá? Detalha bastante, tá? Ouvindo música aqui, às vezes lances de prato, pianos ali, as teclas, eu consigo ouvir com um nível de detalhamento bem bacana, tá? E sem ser irritante, tá? Isso que eu achei legal. Tá? Então tem um som encorpado, as frequências são equilibradas da posição 1, 2, né? Você viu o grave ali, médios e agudos. Tem um equilíbrio legal, tá? Então assim, tô gostando, tá? É uma compra recente, tá? Mas eu tô gostando dele, tá? No que eu tô fazendo aqui ultimamente. Tô gostando do resultado, tem me ajudado bastante nessa questão de mixagens, tá? Tô ouvindo bastante música nele também para acostumar com a sonoridade, tá bom? Então, assim, na faixa de preço, não fone barato, barato, tá? Eu vou deixar o link aí, mas assim, é um fone que, assim, não me arrependo de ter adquirido, tá bom? Quando eu comprei só teve um probleminha que a haste veio quebradinha, rachadinha aqui. Abri a caixa, já olhei e já tava quebrado. Mas eu entrei em contato com a Cuba, eles fizeram uma remessa dos correios para mim, não paguei nada para despachar o fone lá pro Rio de Janeiro. Foi para lá, eles devolveram o fone arrumado, tá bom? Então assim, tem 5 anos de garantia também, isso é bem bacana. E assim, ele é todo modular. Se você quebra uma parte, quebrou o arco, você consegue comprar só o arco e colocar. Quebrou uma das cubinhas aqui, um dos fones, você consegue trocar só essa peça. Ah, espuma, tal, cabo, enfim, parafuso, consegue trocar tudo nesse fone. Então, enquanto existe a empresa, acredito que você consegue comprar deles as peças para ir colocando caso quebre, tá? Mas ele passa uma sensação de robustez, tá? Não parece ser um equipamento frágil ali que vai quebrar muito, não. O pessoal fala muito que aqui aperta a cabeça, tá? Eu achei até que confortável. E o pessoal laceia, né? Eu não tenho coragem, não, de forçar aqui, não. Mas eu não tenho esse tipo de problema, tá? Então, se você está procurando um fone para auxiliar na mixagem, até para fazer mixagens mesmo, tá? E não tem dinheiro para desembolsar aí os clássicos aí, tipo Sennheiser HD, HD 600, HD 650 e tal. Eu recomendo a Cuba, tá? Uma empresa brasileira que o pessoal projetou para fazer com bastante carinho e dedicação esse equipamento aqui, que realmente me surpreendeu, tá bom? Fica a dica aí do Cuba Audio, então, tá? Lembrando que assim, esse vídeo é sobre as minhas impressões, tá? Sobre som, sobre o encaixe na orelha, então são tudo sobre minhas impressões, tá? Então se você tem algum desses fones aí e não concorda com o que foi falado no vídeo, não tem problema nenhum, tá? Não precisa me xingar. É só impressão, é só as minhas impressões, tá? Às vezes tem pessoas que possam ter impressões totalmente diferentes do mesmo equipamento, tá? E tá tudo bem, tá tudo ok, tá? Então esse vídeo é para quem às vezes está com dúvida de comprar um equipamento ou outro, tá? Não teve chance de testar e de repente seja um desses modelos que eu estou explicando aqui no vídeo, ajude a desempatar aí na compra de um equipamento ou outro, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.